Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Estão me ouvindo? Creio que sim. Creio que sim. Vamos fazer a penúltima parte. É porque eu reiniciei o telefone logo para evitar que não ficasse sem áudio. Mas está marcando aqui. Minha voz está saindo. Muito bem. Vamos ver a penúltima parte deste capítulo, que é um grande despertamento religioso. E é interessante pensar que em várias partes do mundo, como eu sempre digo, não tinha a facilidade hoje do acesso à internet, né, para poder alcançar tantas pessoas, mas se vê ali claramente nesse quadro o agir do Espírito Santo. Quando o Espírito do Senhor vem ali, visita homens em vários lugares do mundo com a mesma mensagem. Hoje tem sido levantado ou trazido à tona verdades, né, que foram escondidas, estão agora sendo novamente colocadas a público e as pessoas estão tendo a oportunidade de ter os olhos abertos ou, se preferem, continuar enxergando sem ver ou vendo sem querer enxergar. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, a gente vê aqui, vai falar hoje mais um pouco sobre, né? Mas eu quero só lembrar uma citação do último parágrafo, ou melhor, do último parágrafo de ontem, né? Que fala que Gauss, depois de algum tempo, foi suspenso do ministério pelo delito principal de usar a Bíblia no ensino da juventude. E a gente vê que a história se repete, né? Porque o poder romano quer dominar. E quem não está dentro desse contexto deles, não está dentro desse quadro, acaba sendo disciplinado, vamos dizer assim, suspenso, né? Vamos orar para começar. Santeira, obrigada, Pai. Mais essa oportunidade de graça e misericórdia que está sendo concedida. Mais um dia de preparação chegou, tudo muito rápido, a semana começa, daqui a pouco termina. Neste dia de preparação, queremos preparar não somente as coisas do dia a dia, mas principalmente preparar nossa mente, nosso coração, para entendermos a seriedade e a necessidade deste dia, o santo dia do Senhor. É um dia onde nós vi um desse aí que me chamou muito a atenção. E se eu não tenho prazer às 24 horas, eu terei na eternidade. Essas 24 horas é um deslumbre do que vai ser a eternidade. Um dia na tua companhia, na companhia do teu filho. Um dia de adoração. Um dia onde vamos estar tendo a certeza da tua presença. Foi um dia santificado, um dia para ver fazer a tua vontade. É a principal. Esse é o motivo todas as manhãs, exatamente ser a tua vontade, aprender de ti, pela fé, tem através do nosso representante, que é o teu filho, o sumo sacerdote, o advogado, o intercessor, para assim sermos verdadeiramente transformados. Dias difíceis virão, as coisas estão acontecendo, e muitas vezes
estamos dormindo. A maioria do povo foi levantado com a missão de procurar o Evangelho eterno. Está dormindo, está sendo embalado por uma canção milenar do mundo. É assim mesmo, tem que ser assim, decisão, se posicionar na verdade, de testemunhar, de mostrar como boca reta, de mostrar o estado, tanto a história, assim, nós estamos aqui declarando que não queremos estar apenas sendo conhecedores, apenas recebendo luz. Nós queremos, de fato, viver a luz recebida, testemunhar. Por favor, abre nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração para ouvir, entender, enxergar, se posicionar e abre nossa boca também para as verdades, para os últimos, por favor. Como Deus, isso é longânimo, que ninguém se perca, mas que todos cheguem. Não permita que mais esse momento de estudo saiamos daqui sem entender que é necessário arrependimento, é necessário mortificação do eu, é necessário tirar da minha vida o orgulho de Laodiceia, não nos reconhecer a presença da plenitude do Santo Espírito para sermos verdadeiramente transformados, revestidos de poder para vencer as tentações. Nos ajude, por favor. Precisamos do teu poder, da tua força para estar entre os 144.000. Estamos nos esforçando, estamos vencendo, melhor, o teu filho, o poder, através do teu Santo Espírito, tem sido por nós dia a dia. E assim queres continuar andando contigo. E todas as áreas de nossa vida, seja comer, beber, vestir, assistir, todas estejam em harmonia com o céu. E entendamos que será muitas vezes um caminho, como eu gosto de dizer, visivelmente solitário aos nossos olhos, mas sozinhos jamais estaremos. Deixou bem claro, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Acreditamos que tua palavra confirma que tu não é homem para que minta, e que o Senhor fala que queremos aprender dia a dia em como a entender o que significa ter o teu filho como Salvador e principalmente como Senhor. Me ajuda, por favor. Este dia, como eu falei no início, estejamos verdadeiramente buscando o preparo para passar as 24 horas na tua presença. Toma cada um presente, mais uma vez cada família representada, as pessoas pelas quais estamos orando, pais, filhos, cônjuges, irmãos, parentes, enfim, colegas de trabalho, vizinhos, a cada um neste dia. E derem, se dermos oportunidade de abrir a porta e ver, quem está batendo, diz Apocalipse 3, diz que estou à porta e bato. Se a porta for aberta, entra e faz morada, e morada permanente para a eternidade nos nossos corações, das pessoas também pelas orando,
e até que nem muitas vezes oramos, esquecendo, mas todos que te buscam adorar em verdade serão encontrados. Isso nós temos visto diariamente. Obrigada por tudo. Perdoa todos os nossos pecados, seja por pensamento, palavras, ações, reações, omissões. O teu Filho, nosso Salvador, Messias, que muito em breve aparecerá nas nuvens do céu, e nos agradecemos. Amém. Lá então, o mouse sumiu. Vamos ter a cena possível, a partir do parágrafo, esse computador virou, ora, sai daí. Vamos continuar. Parágrafo, cadê? 30 aí, em número, vamos tocar. Do Senhor. Na Escandinávia, também a Em mensagem foi proclamada e suscitou grande interesse. Muitos despertavam do descuidoso sentimento da criança para confessar e abandonar seus buscando perdão em Cristo. O clero da Igreja do Estado, porém, opôs-se ao movimento e, por meio de sua influência, alguns que pregavam a mensagem foram lançados à prisão. Em muitos lugares, pregações com a vinda do Senhor foram desta maneira. Deus se serviu em mensagem de um miraculoso criança. Como fossem menores, o Estado não as poderia proibir de falar sem serem adolescentes. O movimento ocorreu principalmente entre as classes mais humildes e o povo reunia-se destas moradas dos trabalhadores para ouvir a advertência. Os mesmos pregadores infantis eram na maior parte habitantes pobres de cabanas. Alguns deles não tinham mais de 6 ou 8 anos de idade, e ao mesmo tempo que sua vida amavam o Salvador e estavam em obediência aos santos mandamentos, manifestavam de ordinário apenas a habilidade e inteligência que geralmente se vêem nas crianças daquela idade. Quando se encontravam em pé, evidenciava-se, entretanto, eram movidos por uma influência acima dos seus dotes naturais. A voz e as maneiras transformavam, e com poder solene a advertência do juízo, empregando as próprias palavras das Escrituras. Temei a Deus e dá-lhe é a hora do seu juízo. Provavam os pecados do povo, não só a moralidade e o vício, mas repetindo o mundanismo e a apostasia, tentando os ouvintes a que fugissem da ira vindoura. O povo ouvia com tremor. O espírito convincente de Deus falava-lhes ao coração. Muitos eram levados a as Escrituras com um novo e mais profundo interesse. Uns intemperantes corrigiam-se, outros abandonavam as práticas desonestas e fazia-se uma obra tão assinalada que os pastores da Igreja do Estado eram obrigados a reconhecer que a mão de Deus estava no movimento. Era vontade de Deus que o Salvador fossem dadas um e quando silenciou, pôs ele seu espírito para que a obra pudesse cumprir. Quando Jesus se aproximava de Jerusalém, acompanhado das multidões jubilosas que e agitação de ramos de palmeiras o aclamavam como filho de Davi, os invejosos fariseus apelaram para ele a fim de que as fizesse silenciar. Jesus, porém, respondeu da
e que se calassem, próprias pedras iriam. O povo, dos sacerdotes e príncipes, começou com a alegre proclamação do templo, entoavam e agitando o ramo, Hosana ao 21. Quando os fariseus lhe disseram: ouves o que estes dizem? Jesus respondeu: sim, pela boca dos meninos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Assim Deus meio das crianças no tempo do primeiro advento, também o fez ao dar a mensagem de seu segundo advento. A palavra que a proclamação da vinda do Salvador afeta todos os povos, línguas e nações. A Guilherme Miller e seus cooperadores coube a pregação dessa advertência na América. O centro da grande obra do Advento, que a profecia da mensagem do primeiro cumprimento mais direto. Escritos de Miller e seus companheiros a países distantes. No mundo, onde quer que houvessem penetrado missionários, para ali se enviaram as alegres novas da breve volta de Cristo. Por toda a parte se propagou a mensagem do Evangelho eterno, meio de Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do juízo. O testemunho das profecias que pareciam indicar a vinda de Cristo na primavera de 1844 apoderou-se profundamente do espírito do povo. Ao ir a mensagem de um estado para outro, despertou-se por interesse. Muitos estavam convictos de que os argumentos tirados dos períodos proféticos eram corretos e, sacrificando o orgulho de suas opiniões, recebiam alegremente a verdade. Alguns pastores puseram de lado suas ideias e sentimentos sectaristas e, renunciando a seus salários e suas igrejas, uniram-se na proclamação da vinda de Jesus. Houve, entretanto, relativamente poucos pastores que aceitaram esta mensagem. Foi, por conseguinte, confiada em grande parte aos humildes leigos. Lavradores deixaram os campos, mecânicos as ferramentas, negociantes as suas mercadorias, profissionais os seus cargos. Não obstante, o número de obreiros era pequeno em comparação com a obra a ser empreendida. A condição de uma igreja ímpia, em um mundo já na maldade, pesavam na alma dos verdadeiros atalaias, e eles voluntariamente suportavam as fadigas, privações e sofrimento, a fim de que pudessem chamar os homens ao arrependimento para a salvação. A obra, ainda que Satanás prosseguia firmemente, sendo feita por milhares. Por toda a parte se ouvia o penetrante testemunho, advertindo os pecadores, tanto mundanos como membros da igreja, a fugirem da ira vindoura. João Batista, o precursor de Cristo, os pecadores punham um machado à raiz da árvore e, com todos, insistiam em produzir frutos dignos de arrependimento. Seus fervorosos apelos achavam-se em evidente contraste com as afirmações de paz e segurança que se ouviam nos púlpitos populares. E onde quer que a mensagem fosse apresentada, convia o povo. O simples e direto testemunho da Escritura, o coração pelo poder do Espírito Santo, comunicava-lhes um peso de convicção a que poucos eram capazes de resistir inteiramente. Os que professavam a religião eram despertos de sua segurança. Viam sua prazer, mundanidade e incredulidade, orgulho e egoísmo. Muitos buscavam o Senhor com arrependimento e humilhação. Fixavam agora no céu as aflições que durante tanto tempo se haviam apegado às coisas terrenas. O Espírito de Deus repousava sobre eles e, com o coração abrandado e subjugado, uniam-se para fazer soar o amor
temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do juízo. Pecadores, Essa é a chorando, mensagem. perguntavam: "Que devo fazer para me salvar?" Eles cuja vida tinha sido assinalada pela desonestidade estavam ansiosos por fazer a vida a restituição. Todos os que encontravam paz em Cristo anelavam ver outros participarem desta bênção. A ação dos pais se convertia aos filhos e os dos filhos. As barreiras do orgulho e reserva foram varridas. Fizeram-se confissões e os membros da família trabalhavam pela salvação dos mais queridos e dos que mais perto se achavam. Frequentemente ouvia a voz de fervorosa intercessão. Por toda parte havia almas em profunda angústia, lutando com Deus. Muitos passavam em oração a noite toda para obter a certeza que seus pecados estavam perdoados ou pela conversão dos parentes ou vizinhos. Todas as classes se congregavam nas reuniões adventistas. Ricos e pobres, grandes e humildes, achavam-se por vários motivos ansiosos por si mesmos a doutrina do segundo advento. O Senhor detinha o espírito de oposição enquanto seus servos explicavam as razões de sua fé. Algumas vezes o instrumento era fraco, mas o Espírito de Deus dava poder à sua verdade. Sentia-se a presença dos santos anjos nessas assembleias e muitos eram acrescentados aos crentes. Ao serem próximo à vinda de Cristo, vastas multidões escutavam silenciosas e extasiadas as solenes palavras. O céu e a terra pareciam aproximar-se um do outro. O poder de Deus se fazia em velhos e jovens e de meia idade. Os homens procuravam seus lares com louvores nos lábios, ressoando o som festivo no ar silencioso da noite. Pessoa alguma que haja assistido àquelas reuniões jamais poderá esquecer-se dessas cenas do mais profundo interesse. O tempo definido para a vinda de Cristo é a grande oposição de muitos entre todas as classes, desde o pastor no púlpito até o mais ousado pecador. Cumpriram-se as palavras da profecia. Nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo suas próprias concupiscências e dizendo: promete de sua vinda? Porque desde dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Segundo São Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. Muitos que professavam amar ao Salvador se opunham à doutrina do segundo advento. Tinham objeções unicamente ao tempo devido, mas os olhos de Deus tudo liam-lhes o coração. Não desejavam ouvir acerca da vinda de Cristo com justiça. Haviam sido suas obras não resistiriam à inspeção do Deus que sonda os corações e recusavam encontrar-se com o Senhor. Mas Deus, nos dias de Cristo, não estavam preparados para recebê-lo. Recusavam a ouvir os claros argumentos das Escrituras Sagradas, mas procuravam ridicularizar os que aguardavam o Senhor. Satanás e os anjos exultavam com a afronta ao rosto de Cristo e dos santos anjos, ter seu povo professo tão pouco amor por ele que desejavam o seu aparecimento. Daquele dia e hora ninguém sabe. Vocês observaram que coisa mais profunda e linda de se ler. Crianças são usadas para poder pregar a mensagem que temeia a Deus do seu juízo.
entendam exatamente a para o Espírito do Senhor na nossa vida para proclamar essa mensagem. Você que pessoas, os líderes da época, rejeitaram e veio agora o Espírito botou crianças para que eram crianças e não eram perseguidas, vamos dizer. Tem missão, existe, devemos estar envolvidos na missão, mas se não estamos fazendo a obra, pode ter certeza que alguém vai fazer no meu lugar. Que pedaço de capítulo lindo, profundo. Aí no 38 disse assim, ó, no parágrafo 38, cuja vida tinha sido marcada pela idade, estavam ansiosos de instituição. Os que permitiram serem tocados, e no parágrafo 30, entretanto, somente poucos pastores pensaram aqui, né, da atuação do Espírito, que coisa mais profunda e linda. Então, antes de ir para os slides, finalizar nesse parágrafo no final. Parágrafo 40, né? Muitos que professavam amar o Salvador declaravam que não se opunham à doutrina do segundo advento, que eram contrários à fixação de fé, mas os olhos que não viriam. Reli esse capítulo. Agora estudando. Quando eu me bati na Espírito Santo para pregar a mensagem, eu fui levado involuntariamente, não tinha como não comparar com as crianças que são usadas hoje nos púlpitos para levar uma mensagem totalmente distorcida. Perfeito. Prosperidade, né? Um monte de criança aí, Verdade. de várias idades, a gente vê na internet. E aí Verdade. diz, meu Deus, naquela época foi uma coisa sincera, e hoje a gente não vê a sinceridade. E quando não sabe, em fundo, E essa comparação a gente pode considerar exatamente que tipo de a instituição fazendo com crianças. De que modo para elas estarem fazer isso foi feito. Então a gente percebe quão longe estamos dessa. Mas, como eu falei, a obra existe e se não for feita por mim, por vocês estiverem envolvidos na missão, pode ter o Espírito Santo, ele levanta. Gente, isso é algumas dessas crianças não tinham mais de 6 ou 8 anos de idade, pregando a mensagem, a Deus e dar-lhe glória, é muito profundo. Mas aí, no último parágrafo, diz assim, que professavam o Salvador declarava que não se opõe à doutrina do segundo advento, mas somente eram contrários à fixação de um tempo definido.
Aí, gente, o computador. Meu Deus, o que está acontecendo? Vamos lá. Mas os prescrutadores de Deus lhes o coração. Não desejavam ouvir acerca da vinda de Cristo para julgar o mundo com justiça. Haviam sido servos infiéis. Suas obras não suportariam o exame do Deus que sonda os corações e temiam encontrar-se com o Senhor. Como os judeus, nos dias do primeiro advento de Cristo, não estavam preparados para saudá-lo. Não apenas se recusavam a ouvir claros argumentos da Bíblia, mas também ridicularizavam aqueles que estavam esperando pelo Senhor. Satanás e seus anjos exultavam e lançavam insultos na face de Cristo e dos seus anjos, porque seu profeta, povo, tinha tão pouco amor por ele que não desejavam parecer. Vocês perceberam isso? Vocês perceberam isso nesse último parágrafo? Vou repetir. Satanás e os anjos exultavam e lançavam insulto na face de Cristo e dos santos anjos. Por quê? Porque seu professo povo tinha pouco amor por ele, que não desejavam seu aparecimento. E aí? Olha isso que tem acontecido tanto hoje e veja o que aconteceu nesta época. Ou seja, mais uma vez podemos confirmar claramente que a história se repete. Vejam o que aconteceu no passado, né? E o resultado disso, Satanás e seus anjos estavam alegres, contentes. Por quê? Porque esse profeta, esse que diz que é o remanescente, esse que diz que é o povo fundamental do testemunho de Jesus, ele professa tudo isso, mas tem tão pouco amor. Por quê? Porque não deixa que ele volte, porque fica aparecendo, fica buscando aparecer os sinais para ver se realmente está próximo ou não, para mudar, para tomar decisões. Que triste realidade. Mas vamos lá. Não apareceu a imagem para vocês aí não ainda, foi? Eu já compartilhei. Por que, que não quer aparecer? Já apareceu aí para vocês a imagem do... Não? E... Ai, ai, ai. Junto à internet com... Ai, agora aparece. Ainda não. Não, mas eu compartilhar sua tela. Algo deu errado. Tá, mais uma vez. Agora eu acho que vai. De novo, não. Tá dizendo aqui que tá aparecendo. Só que se eu fizer o que eu tô falando, a gente tem que encerrar aqui. Está dizendo que é para eu reiniciar. E aí, se eu fizer isso, aí aqui não vai aparecer nada nisso. Espera aí, só um pouquinho. Copiar aqui. Vou sair aqui pelo computador da e volto. Espera aí. Agora vai.
E a gente termina. Voltei aqui. Quer compartilhar, não? Você fazer o último teste. Assim, depois vocês olham o PDF. Tá dando erro no vídeo, tá? E aí assistem depois aí e pega os slides. Vai aparecer e o relógio não para, não dá para demorar mesmo. Vamos lá. Vimos aí do parágrafo 31.1. Deus crianças quando os adultos se calam. Recusarmos falar, não levantará outros prováveis para cumprir o passado. E estamos vendo, né, nesses dias. A oposição religiosa não impede o avanço da arte. Isso aí a gente sabe também. As proibições humanas não podem ser uma mensagem ordenada por ele, uma mensagem que tem que ser dada e ao falha. Se o povo escolhido para essa missão falha, pode ter certeza que ele vai levantar outros. E a gente tem visto as pedras clamando, né? Muitas coisas na internet, pessoas que não têm a luz que nós temos, mas falando, dando a trombeta, o sonido certo. Então, prisões e proibições humanas não podem silenciar essa mensagem. O Espírito Santo, ponto 3, capacita além das habilidades naturais. O poder da pregação vem da unção divina. Idade ou formação. Isso aqui é muito necessário a gente entender. Por quê? Porque muitos hoje não querem ouvir o que não quer ouvir aquele que é doutorado, que é doutor, que é mestre, que tem milhões de seguidores, tem uma grande influência, é convidado para pregar em todas as igrejas, que é presidente, professor, diretor, sabe? Passando título, formação, e esquecem que o verdadeiro poder da mensagem está exatamente do Espírito. Claramente, quando o Senhor viu que os grandes estavam fora da realidade que deveria, gente, crianças de 5 anos para dar a mensagem. Nós temos tão de luz e não queremos Deus e dar-lhe glória, porque como nós estamos falhando, né, na busca, na permissão de que o Espírito Santo. A mensagem do juízo desse é profunda. Quando o Eterno fala, deixa de leve passa a ser tratado com seriedade. Eu botei até um cardzinho lá no grupo, estante, que fala exatamente sobre isso. E diz assim, ó. Jesus é ferido novamente por todo o pecado, e ao olharmos para aquele a quem traspassarmos, oramos pelas transgressões que lhe trouxeram angústia. Então, quando você entende isso, né, o pecado deixa de ser leve e passa a ser tratado com seriedade.
Ponto 5. O verdadeiro reavivamento produz reforma prática. Conversão genuína sempre reflete em mudança de vida. Se eu estou do mesmo jeito todos os dias, assistindo, comendo, pensando, conversando, tudo que sempre fez parte do lado do mundo que não agrada ao Eterno, eu ainda preciso viver. Isso é diário, né? Tem que ser diário. Viver uma conversão genuína. Por quê? Porque essa, com a presença do Espírito Santo, sempre reflete mudança de vida. Se não está mudando, falta busca, falta permissão. Ponto 6. A Bíblia proclamada com simplicidade convence corações. Eu contei até ontem aquele testemunho do homem lá que se batizou com o pastor Bulhão, dizendo que tocou ele para a mensagem do irmão, que estava falando errado, etc. E a gente viu isso aqui também agora. Não é a eloquência, mas a escritura aplicada pelo Espírito que transforma. Percebe? Porque hoje a escritura pode ser aplicada por qualquer pessoa. Se eu não permitir ouvir a voz, não permitir convencer do pecado, da justiça e do juízo, não vai fazer diferença, não vai transformar. Vai ser apenas uma leitura como qualquer outro livro. Ponto. O Eterno garante que sua mensagem alcança todas as nações. Vocês viram aqui? Nos 4 cantos a mesma mensagem. Vou repetir, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha WhatsApp, não tinha facilidade de hoje, mas pessoas nos 4 cantos foram levantadas para pegar a mesma coisa, gente. Em 1844, pessoas em diferentes lugares do mundo, estados, países, estavam proclamando a mesma mensagem. Jesus está voltando, se arrependa, se converta, é chegada a hora do seu juízo. Hoje nós temos TV, rádio, e não estamos pregando essa mensagem. Tem no mundo todo, tem em quase todos os países. E daí? Que adianta ter e não fazer a missão? Entende? Nenhuma barreira cultural ou política pode frustrar o plano divino. O Eterno repete seus métodos ao longo da história. Assim como no primeiro advento, ele usa os simples para anunciar o segundo. E temos que ter cuidado, porque hoje, como bem falou aí Giovanni, aqui a gente viu um relato de crianças de 6 a 8 anos pregando essa mensagem. Hoje, infelizmente, as crianças estão, né, a maioria delas, como a gente vê aí na internet, estão sendo levantadas com uma mensagem totalmente diferente. Mensagem de prosperidade, que você consegue, que vem a vitória, sabe? Mas o arrependimento está bem distante. Ponto 9. A mensagem do primeiro anjo cumpre-se de forma literal. Profecia não é símbolo vazio. Ela sempre cumpre na história. Ela sempre se cumpre na história. Estamos em meio à profecia. As coisas estão acontecendo. Vocês já viram? Se não viram, eu botei até lá no grupo. As cédulas vão deixar de existir. Tudo caminhando para o controle de não vender, não comprar. E o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou buscando me preparar? Como é que eu tenho feito? O que é que eu tenho feito? Porque só conhecer profecia e não obedecer, e não ter os olhos abertos, ou melhor, e não viver conhecimento, vai levar a mim, a você, à ruína. Tá? Estou esperando acontecer. Já está acontecendo. O Banco Central no Brasil, até ser mundial, isso é coisa rápida, é negócio de no máximo 1 ano. Para não existir, para recolherem todas as cédulas, para ficar tudo no controle. Vocês veem que tudo hoje é unificado. Entende?
como tudo já está, a imagem já está pronta. A imagem da besta já está pronta e revelada. Cabe a nós querermos enxergar. Ponto 10. O Eterno escolheu um centro. Fala, Giovanni. Eu esqueci o nome agora do sistema que foi implantado já no meio do ano. E esqueci agora. E a previsão é que a partir de 2027 não será mais moeda. Uhum, Mais exatamente. moeda. Não Exatamente. deve ser. E vai ter um tempo para você poder trocar o que você tiver em espécie, porque do Exata. contrário você vai pagar multa, alguma coisa. E tudo é multa agora de tudo. A lei que está sendo aprovada, às escondidas, não, posto não pode mais usar, não pode. Olha, presta atenção. O Drex que parou, que não ia ter, vai estar com todo o gás agora em 2026. E é um projeto mundial. Como não acreditar que vai se vender e não comprar? Se tudo vai estar na para controlar. Ternos para a mensagem. Espera mais comunidade missionária. Como estamos, então? Já entendemos a responsabilidade de ir para outro. Sobretudo, Soninha, até se daqui a pouco, se você respirar, você tem que pagar imposto. Tudo, 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 tudo. É imposto sobre imposto. Então, onde o Eterno concede mais luz, ele terá maior responsabilidade missionária. Nós estamos enxergando essa responsabilidade. Leigos consagrados são a força principal. É isso. Leigos consagrados são a força principal da obra. O avanço do evangelho depende mais do povo comum, cheio do Espírito, do que de líderes formais. Vou repetir. O avanço do evangelho depende mais do povo comum, cheio do Espírito, do que de líderes formais. Entende? O avanço do verdadeiro evangelho eterno. O avanço das 3 mensagens angélicas, da verdade presente. Depende mais de mim e de você do que de líderes formais. Aqui em todas as religiosidades e instituições falando, né? Ponto 12. O amor às almas leva ao sacrifício pessoal. Verdadeiro zelo espiritual aceita perdas para ganhar vidas. Olha que frase forte essa. Verdadeiro zelo espiritual aceita perdas para ganhar vidas. Será que estamos sendo preparados para isso? Perder se preciso for. Olha quantos capítulos nós vimos aqui, né? Em relação a isso. E essas perdas foram testemunhos da maneira que a pessoa encarou isso para ganhar vidas. Ponto 13, a mensagem confronta tanto o mundo quanto a igreja. O que diz 1 Pedro 4, 17? Eu atrapalho sempre. Seu 4, 14, 17. Chamado povo que ao porque o juízo começa por onde? Pela casa de Deus. Não, essa mensagem não pode falar, não. O juízo não começa assim, não. O povo que se diz, professa, se diz povo de Deus, já está tudo salvo, está tudo certo. Nem que juízo, nunca vai existir isso. Estamos seguros aqui dentro. Ezequiel. Ponto 14. O reavivamento restaura lares e relacionamentos. Onde Cristo reina, corações se voltam uns aos outros.
né? Nós vimos aqui pais converteram aos filhos, filhos aos pais. Reavivamento verdadeiro restaura relacionamentos. Ponto 15, último. A proximidade da eternidade muda a atmosfera espiritual. Vou repetir. A proximidade da eternidade muda a atmosfera espiritual. Quando o céu parece perto, a vida presente perde seu domínio. Vou repetir. Quando o céu parece perto, a vida presente perde seu domínio. Agora, para refletir, como eu tenho vivido, o que eu tenho escolhido, vestir, comer, assistir, ouvir, falar, está demonstrando, está testemunhando que o céu parece perto, ou eu estou deixando o mundo dominar e está tudo certo, é assim mesmo, aceitando tudo. Quando o Espírito de Deus é derramado, crianças pregam, pecadores choram, lares se reconciliam e multidões se preparam para encontrar o Senhor. Se aquele poder, se esse poder do Espírito de Deus transformou gerações passadas, por que não permitir que faça o mesmo comigo e com você hoje? Cada dia que eu me aprofundo mais nesses estudos, eu já entendi, já falei aqui várias vezes, que nós temos que permitir. Eis que estou à porta e bato. Ele não vai invadir coração nem mente de ninguém se eu não abrir a porta, se eu não permitir. E aí, se eu permito, ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. Esses três parâmetros andam juntos, porque não adianta eu saber que é pecado, saber, mas não ser convencido de quem é minha justiça, não ser existir o juízo. Não há coerência, não há harmonia em dizer, não, o Espírito Santo fala comigo, fala. E ele pode até usar, mas de fato, seu testemunho que está sendo anotado no livro do céu, que vai ser usado contra ou a favor a você, o que é que você está fazendo no dia a dia? É isso que vai fazer a diferença. Que neste dia possamos permitir que o mesmo Espírito do Senhor falou, né, o melhor que motivou, que uniu essas pessoas na mesma mensagem, mesmo estando a quilômetros de distância. Como eu falei, não tinha internet, não tinha isso que a gente tem hoje, essa arma tão poderosa para compartilhar, para falar, para pregar. Ontem mandou um áudio, uma irmã que está passando aí por uns problemas, mandou um áudio falando assim, mas e agora? Ela já saiu de uma igreja, já foi para outra, tudo igreja adventista, aí vai para outra, e todo canto que eu vou, e tem problema, e o povo não sei o quê, e tal. E agora o que eu vou fazer? Minha irmã, vá congregar em sua casa, entende? Vai estudar, vai aprender e tal, e tal. Então, assim, as pessoas ainda estão achando que eu tenho que estar dentro do contexto, né, institucional, para poder estar bem, em paz, espiritualmente falando. E cada dia a gente vê nos livros que não é isso. A gente vê nesses estudos claramente como é que a coisa acontece, como o mover do Espírito de Deus. Então, que permitamos que ele complete a obra. Tá bom? Alguém gostaria de fazer a oração final? Não? Oremos então. Santo e eterno, nós te agradecemos mais uma vez por termos os nossos olhos abertos. É mais uma oportunidade de graça e misericórdia que está sendo concedida a cada um de nós.
completa a obra. Neste dia queremos permitir, estamos declarando que permitimos a atuação do Teu Santo Espírito. Obrigada por ficar conosco. E neste dia possamos nos preparar para, nas primeiras horas do Teu Santo Dia, estarmos dispostos a ter o encontro contigo de 24 horas, contra da maneira que o Senhor deseja, adorando em espírito e em verdade, buscando as coisas do alto do céu. Obrigada por tudo. Em nome do Teu Filho, nosso Salvador, pedimos e agradecemos. Amém. E é isso, povo. Bom dia, bom dia, bom dia. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém.